Meus caros, um breve comentário sobre os discursos, mais sobre o do Marselfi, de anteontem. Tenho tido muito que fazer, problemas de escola, final do período, correção de testes, enfim, a vida de um professor é dura e difícil. E há 2 dias, Marcelo e Costa discursaram ambos. Eu sei que os discursos já foram analisados na comunicação social, na comunicação socialista, das TVs, dos jornais, das revistas, que fazem parte dessa mesma comunicação socialista, ainda mais do que a das televisões. E, resumindo, o que Marcelo veio dizer foi que havia um problema na Ucrânia. Começou assim o seu discurso. Nós ficámos todos muito surpreendidos, porque pensávamos que ele ia começar o discurso com a pandemia. Mas não. Pela primeira vez em 2 anos ele não começa um discurso com a pandemia, ele começa o discurso com a guerra. Está muito atualizado, não há nada mais original do que isto. Um discurso de tomada de posse de um governo que começa com comentários sobre a guerra da Ucrânia. Não, ele não está doente, não está. Ele é mesmo assim. Os portugueses é que, pelos vistos, não sabiam quando 62,tal% votaram nisto. Ele não está doente, ele não está, ele é. E, portanto, lá mais para meio, ele tem uma tirada, um desarrincanço, como o meu saudoso pai dizia, um desarrincanço a Marselfi. Ele avisa Costa que o seu mandato é para cumprir até ao fim e que os portugueses não perceberiam que Costa abandonasse o governo a meio. É claro que todos percebemos a que é que ele está a referir. Todos nós sabemos, porque isso até já está instituído, não é? Toda a gente na Europa está à espera que Costa, em 2024, mais propriamente em princípios de julho, venha ocupar o cargo de presidente do Conselho da Europa. Toda a gente sabe que é ele que vai para lá, o lugar está guardado, e Marselfi, que afinal nunca sabia de nada, ele não sabia o que se passava nos paióis, não sabia o que se passava em Tancos com as armas, o seu chefe da Casa Civil, sim, esse sabia, toda a gente sabia, mas ele não. Afinal ele agora sabe isto, ele sabe alguma coisa daquilo que toda a gente também sabe. Ele soube, alguém lhe disse, não sei quem, provavelmente um dos 10 milhões de portugueses, que Costa só fica até 2024 e que está a preparar o terreno para se ir embora. Bom, quer dizer, é preciso dizer que Costa está-se bem marimbando para o que acontece com Portugal depois de se ir embora, depois e antes, tal e qual como aconteceu com o Gugu da ONU, que abandonou o governo, e com Durão Barroso, o Cherne, que também o abandonou. Um porque era um pântano, Portugal era um pântano, e o segundo porque Portugal estava de tanga. E agora Costa vai abandonar, porque Portugal é um pântano muito maior do que no tempo de Gugu, e a tanga está muito mais curta do que no tempo de Durão Barroso, o Cherne. E temos que dizer a verdade. Há homens que nascem com ele virado para a lua, como se costuma dizer, portanto têm sorte na vida. Não fazendo muito por isso, vem-lhes tudo parar às mãos. E António Costa é um desses sortudos. Tudo lhe corre bem. Por pior que ele faça, por mais incompetências que manifeste, por mais asneiras que faça, os cosmos alinham-se todos de forma que ele fica sempre a ganhar. Também é preciso fazer por isso um pouco, é verdade. Recordem que nas eleições europeias ele ameaçou que se a coligação negativa que estava a montar-se ia dar razão aos professores e que lhe ia contar o tempo de serviço, que está congelado, que ultrapassa os 10 anos, se isso fosse adiante, ele se demitiria de imediato. E o povo, como odeia os professores, é preciso dizer que vivemos num dos povos mais iletrados da Europa, para não dizer dos mais analfabetos, porque também o é analfabeto e iletrado, o povo odeia os professores, odeia a escola. A escolaridade média dos empresários portugueses é o 8º ano, portanto está tudo dito, está tudo explicado, não é preciso dizer mais nada. Porque é que nós não descolamos, porque é que nós não nos aproximamos da Europa? Porque realmente as qualificações dos empresários são as mais baixas de entre toda a Europa, incluindo os países ex-pobres da ex-cortina de ferro.
Mas Costa, nessa altura, deu o jeitinho e com esta manobra anti-professores conseguiu o apoio popular maioritário e, portanto, conseguiu ganhar as eleições europeias. A mesma coisa aconteceu agora por outra via. As sondagens semearam o pânico nos últimos 3 dias da campanha eleitoral, dizendo que o PS estava empatado com o PSD, que havia um empate técnico. Ora, é claro que os socialistas tocaram a reunir e isto é um truque já muito antigo, muito usado nas autárquicas, mas que por algum motivo o Partido Socialista se esqueceu de usar, por exemplo, em Lisboa, nestas últimas eleições, e o resultado foi o que se viu. As sondagens todas davam vantagem a Medina e, afinal, quem ganhou foi o Medina na mesma, porque foi promovido a Ministro das Finanças. Portanto, isto está tudo inventado, meus caros. Todos os truques políticos do Partido Socialista são os mesmos desde praticamente o 25 de Abril e é claro que Costa está preparadíssimo para se ir embora em junho, finais de junho de 2024, portanto daqui a 2 anos, sensivelmente, deixando no governo depois quem na altura estiver mais preparado eleitoralmente. Ou a ministra que nunca trabalhou, que neste momento é a número 2, ou o Pedro Nuno Santos, Maserati, ou algum dos outros candidatos. Isso já não é problema dele, ele vai tratar da vidinha dele e quem cá ficar que se amanhe, que se esgadanhe, que faça o que quiser, porque depois ele passa para outra dimensão, à condição de senador, de abandonador do país, tal como Gugu da ONU e Durão Barroso, o Cherne. Será o trio, os 3 mosqueteiros, ou talvez, melhor dito, os 3 filibusteiros que abandonaram Portugal enquanto estavam no governo. E Marcelo, vá-se lá saber porquê, não gostou. Ele que esteve até à última da hora para confirmar que era novamente candidato a Presidente da República, embora toda a gente já soubesse que ele o iria ser, mas pronto, ele que esteve até à última, agora exige a Costa que se aguente mais 4 anos no governo sem faltar sequer no último dia. Portanto, este foi o resumo do conteúdo, a intenção básica e primária de Marcelfi no seu discurso. Prevê-se, portanto, que estejamos perante uma crise institucional, ou seja, Marcelo não vai parar o jogo a Costa, porque ele não precisa. É o seu último mandato, mas Costa também não, porque também é o seu último mandato. Portanto, como dizem os portugueses, como os portugueses comuns, eles estão-se bem a marimbar um para o outro. No entanto, é preciso cuidado, porque apesar de ter maioria absoluta na Assembleia da República, é Marcelo quem promulga as leis. E ele pode começar a chatear, a enviar tudo para o Tribunal Constitucional ou simplesmente a vetar politicamente. E é isso que eu estou à espera que aconteça. Quando ele perceber que Costa está-se bem a marimbar para Marcelo, usou-o enquanto ele lhe deu jeito a si, a Costa, nas suas várias eleições, Marcelo deu-lhe jeito, ele também pagou a Marcelo, não apresentando nenhum candidato, mas também não foi grande pagamento, porque se ele apresentasse um candidato diferente, ele iria perder, ou teria que apresentar Marcelo, ou então, se apresentasse outro, iria perder. Portanto, Costa pode não perceber nada de coisa nenhuma, mas de politiquice, aí ele ainda é mestre. E, portanto, esteve tudo a correr de feição até agora. A própria pandemia foi bem gerida? Em termos de saúde, não. Horrível, o pior possível. Agora, em termos de politiquice, sim. Ele conseguiu convencer o povo de que estava a trabalhar no melhor sentido, aterrorizando o povo de tal forma que o povo nem conseguia sair de casa e até exigia à Costa medidas ainda mais austeras, ainda mais de enclausuramento e privadoras de liberdade do que o próprio Costa queria decretar. Portanto, Costa deu sempre a volta ao povo, conseguiu sempre ter o povo do seu lado e agora, com maioria absoluta, chegou a um ponto em que já nem sequer do povo precisa, a ponto de se marimbar completamente para 400 mil eleitores que não se veem representados cabalmente na Assembleia da República. Tem lá os seus deputados, sim, mas não tem nenhum vice-presidente, como determina a Constituição. Costa usou Marcelo o tempo todo que ele quis e também lhe correu bem a ele, assim. Portanto, usou para seu próprio benefício. E agora usa a Assembleia da República para seu benefício contínuo.
Quando chegarmos a 2024, Costa vai-se embora, entrega Portugal, não digo aos bichos porque eles já estamos entregues, mas a outro tipo de gente e pronto. E vai tratar da vidinha dele tal como fizeram os dois antecessores. Eu só tenho pena de nós estarmos já em 2024, porque eu não agarrarei Costa, não lhe pedirei que fique ao contrário de Marcelo. Eu até lhe pediria o contrário. Em vez de ir só em 2024, podia ir já esta semana, para se ir habituando ao lugar, não é? Àqueles meandros do Conselho da Europa, que é um lugar realmente muito mais importante do que ser primeiro-ministro de um país que todos os anos afunda, empobrece e todos os anos perde 1 ou 2 lugares, como ainda agora aconteceu esta semana passada, no ranking dos países da Europa. Perdemos mais 2 lugares, somos os recordistas europeus da queda livre e mais 2 ou 3 aninhos e chegaremos com certeza absoluta ao pódio, ao primeiro lugar da tabela invertida dos países da Europa. De maneira que, se aquilo que estiver a reter Costa for o preço do bilhete, uma vez que nós sabemos que ele não tem conta bancária, não é? Então, olha, eu próprio me ofereço para lhe pagar o bilhete para ir para Bruxelas ou para ir para onde ele quiser, desde que ele não volte. Um grande abraço, Costa, e olha, manda saudades, que é coisa que cá não deixas.